Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 298º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros dos profetas, Sofonias, capítulo 3, Miqueias, capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 1, e o livro do apóstolo Lucas, capítulo 12, dos versículos 1 a 31. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Sofonias, capítulo 3. Ameaças contra Jerusalém. Ai da cidade opressora, rebelde e manchada. Não atende ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do anoitecer, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos e falsos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. O Senhor é justo no meio da cidade. Ele não comete injustiça. Manhã após manhã, ele traz o seu juízo à luz, não falha. Mas o injusto não sabe o que é vergonha. Exterminei nações, as suas torres estão destruídas. Tornei desertas as suas praças a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia: certamente você, Jerusalém, viverá em temor diante de mim e aceitará a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída segundo o que eu havia determinado. Mas eles se tornaram cada vez mais corruptos em todos os seus atos. A salvação da filha de Jerusalém. Portanto, esperem por mim, diz o Senhor. Esperem pelo dia em que eu me levantar para tomar o despojo. Porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos para fazer cair sobre eles a minha indignação e todo o furor da minha ira. Porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores que constituem a filha da minha dispersão me trarão sacrifícios. Naquele dia você não terá de se envergonhar de nenhuma das suas rebeliões contra mim, porque tirarei do meio de você, Jerusalém, os que exultam no seu orgulho, e você nunca mais se orgulhará no meu santo monte. Mas deixarei no meio de você um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiça. Eles não proferirão mentira, e da sua boca não sairão palavras enganosas. Porque serão apacentados, se deitarão, e não haverá quem os atemorize.
Cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel. Alegre-se e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de você. Você não precisa mais temer nenhum mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tenha medo, ó Sião, não desfaleçam as suas mãos. O Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Congregarei os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, estes que são do seu meio e sobre os quais pesam afrontas. Eis que naquele tempo agirei contra todos os que a afligem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. Farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo farei com que vocês voltem e os recolherei. Certamente farei de vocês um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sorte de vocês diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Amém. Compreendendo o livro do profeta Sofonias, capítulo 3, exposição bíblica dos versículos 1 a 8. Jerusalém é comumente chamada de Cidade Santa, mas nos dias de Sofonias aquela cidade não demonstrou muita santidade. Isaías capítulo 1, versículo 21 a 31, Jeremias 29, versículos 12 e 13, e Ezequiel capítulos 4 a 6 e capítulo 9, cada um em sua época fizeram a mesma avaliação. Até os gentios chamavam Jerusalém de a cidade rebelde má, conforme Esdras 4, versículos 12 e 15, e puderam citar provas em favor de sua afirmação. Exposição bíblica dos versículos 1 e 2. Em vez de ser santa, Jerusalém estava suja e contaminada por causa do pecado vergonhoso, e em vez de trazer paz, Jerusalém significa cidade da paz, a cidade de Davi, era culpada de rebelião e opressão. Deus deu ao seu povo a revelação de si mesmo em sua palavra e em seus atos poderosos. Mas o povo não creu nele e nem o buscou. Exposição bíblica dos versículos 3 e 4. O Senhor esperava que os dirigentes civis e religiosos da terra levassem sua palavra a sério e conduzissem o povo no caminho da justiça. Em vez disso, os líderes agiam como animais velozes no modo como oprimiam o povo e tomavam dele o que queriam. Os falsos profetas eram infiéis ao Senhor e à sua palavra, agindo com deslealdade no modo como tratavam o povo. Eles proclamavam a verdade de Deus, só pregavam o que o povo queria ouvir. Quanto aos sacerdotes, seu ministério foi nocivo e contaminou o santuário. Em vez de servirem a Deus por sua glória, os sacerdotes distorciam a lei para agradar a si mesmos e obter vantagens que não lhes cabiam. Exposição bíblica dos versículos 5 a 8. O nome de Deus identificava-se com a cidade e o templo, conforme 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 13, 1 de Reis, capítulo 5, versículo 5 e Neemias 1, versículo 9. Mas tanto como o outro se transformar em poços de iniquidade, portanto, o Senhor teria de agir em juízo por amor ao seu nome. Os oficiais ímpios reuniam-se à porta da cidade, manhã após manhã, para realizarem seus negócios sujos, e o Senhor estava ali para contemplar seus feitos. Ele esperou com paciência, mas eles não se arrependeram, nem recorreram ao Senhor para serem purificados. Exposição bíblica dos versículos 6 e 7.
O Senhor fez seu povo se lembrar de que ele havia julgado os gentios e eliminado as nações, e poderia eliminar Judá também. Na verdade, os judeus eram mais culpados do que os gentios, porque o Senhor tinha revelado suas verdades a Israel e coberto seu povo de bênçãos. Sem dúvida, o juízo de Deus contra as outras nações deveria ter despertado os judeus para o perigo que corriam, mas eles não se importavam com a iminência da ação divina contra Israel. Afinal, devem ter pensado, uma vez que eram um povo de Deus, na aliança, ele iria protegê-los de seus inimigos. Esqueceram-se, contudo, de que os privilégios que receberam na aliança com Deus também acarretavam grandes responsabilidades. Compreendendo o versículo 9, aqui o Senhor prometeu que os gentios se converteriam. Em vez de invocarem seus falsos deuses, eles então invocariam o Deus vivo e verdadeiro e teriam os lábios purificados. Uma vez que o que dizemos com os lábios vem do coração, referência a Mateus 12, versículos 34 a 35. Lábios limpos indicam pecados perdoados e coração purificados, referência a Isaías 6, versículos 1 a 8. E os gentios fariam muito mais do que invocar o Senhor e receber dele a purificação. Eles também serviriam ao Senhor como um só povo e não mais estariam divididos. Compreendendo o versículo 10, antes da morte de nosso Senhor na cruz, existia uma grande diferença no relacionamento de judeus e gentios uns com os outros e com o Senhor, mas o muro que os separava foi derrubado, referência a Efésios 2, versículos 11 a 22, e tanto gentios como judeus podem compartilhar as bênçãos espirituais que vêm por meio da fé em Cristo. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Referência a Romanos 10, versículos 12 a 13. Este milagre da graça de Deus será demonstrado na era do reino, quando as nações gentílicas confiarão no Deus de Israel e o adorarão. Aleluia! Exposição bíblica dos versículos 11 a 20. Quando o terrível dia do Senhor chegasse ao fim, Israel seria uma nova nação. Os judeus, pela fé, veriam o Messias a quem havia. Israel seria uma nova nação. Os judeus, pela fé, veriam o Messias a quem haviam crucificado, creriam nele e passariam a ter uma nova vida no reino prometido. Exposição bíblica dos versículos 11 a 13. Quando virem o Cristo, os judeus terão vergonha do que fizeram para o Senhor e lamentarão suas transgressões. Referência a Zacarias 12, versículos 10 ao capítulo 13, versículo 1. Será um momento de profundo arrependimento e confissão que os levará à salvação. Compreendendo o versículo 11, os judeus deveriam engrandecer o nome do Senhor perante os gentios. Em vez disso, eles imitaram as nações pagãs e envergonharam o nome de Deus. Referência a Isaías 52, versículo 5 e Romanos 2, versículo 24. O átrio dos gentios no templo judeu deveria ser o lugar onde aquele povo deveriam falar com os judeus sobre o Deus verdadeiro e até orar a ele. No entanto, os líderes religiosos judeus haviam transformado aquela área em verdadeiro mercado para vender sacrifícios e trocar dinheiro. Que tipo de testemunho era aquele para os estrangeiros que estavam buscando sinceramente conhecer a verdade? Exposição bíblica dos versículos 14 a 17. Esta é uma passagem mais comovente das Escrituras. Sofonias descreve o Senhor como uma mãe amorosa cantando sobre seus filhos e encontrando alegria na presença deles. O povo de Deus canta e exulta por causa de tudo que o seu Pai fez por ele. Deus levou seu castigo, derrotou seus inimigos e veio morar com o povo que se chama pelo seu nome. Além disso, ele garantiu que Israel nunca mais terá medo. Uma vez que o Senhor é o rei de Israel, seu povo não tem nada a temer. Exposição bíblica dos versículos 18 a 20. Sofonias anunciou que estas festas seriam comemoradas na era do reino e Zacarias
14, versículos 16 a 21 parece respaldar esta interpretação. O moderno Estado de Israel nasceu em 14 de maio de 1948, mas esse acontecimento, por mais importante que seja, não foi o cumprimento da promessa de Deus de reunir o seu povo e restaurar-lhe a sorte. Tal promessa só irá cumprir-se no fim dos tempos, depois que os judeus tiverem conhecido o dia do Senhor e estiverem preparados para ver seu Messias. Então, as promessas do Senhor se cumprirão e o povo de Deus, Israel, será restaurado e renderá em escala mundial glórias ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E eu encerro a compreensão do livro do profeta Sofonias, capítulo 3, trago o versículo 20. Quando nos apresentamos diante do Senhor com o coração quebrantado, confessando nossos pecados, Deus nos receberá do mesmo modo como uma mãe amorosa recebe um filho desobediente. Ele nos amará e até cantará para nós. O Senhor trará paz ao nosso coração e nos tranquilizará com o seu amor. Sim, sofremos por causa de nossa insubmissão e às vezes carregamos as cicatrizes dessa desobediência pelo resto da vida. Contudo, o Senhor nos perdoará, conforme 1 João capítulo 1, versículo 9, esquecerá nossos pecados e nos restaurará a sua terna comunhão. Vamos para a leitura no livro do profeta Miqueias, capítulos 4, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 1. O monte do Senhor. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. Muitas nações virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Estas transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo o sempre. Deus salvará o seu povo. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu tinha afligido. Dos que cocheiam, farei um remanescente, e dos que foram lançados para longe, uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. A você, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a você virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Agora, por que você está gritando tão alto? Será porque você não tem rei? Morreram os seus conselheiros? Apoderou-se de você a dor como da mulher que está dando à luz? Suporte as dores e faça força, filha de Sião, como a mulher que está dando à luz. Porque agora vocês terão de sair da cidade e morar nos campos. Vocês irão para a Babilônia. Ali, porém, vocês serão libertados. Ali o Senhor os remirá das mãos dos inimigos. Agora muitas nações se reuniram contra você, dizendo: que Jerusalém seja profanada, que os nossos olhos se deliciem com a ruína de Sião. Mas essas nações não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu plano. Ele as ajuntou como feixes a serem batidos na eira. Levante-se e comece a debulhar, ó filha de Sião, porque eu lhe darei chifres de ferro e cascos de bronze.
Você esmagará muitos povos, e as riquezas que eles adquiriram serão dedicadas ao Senhor, e os bens que eles conquistaram pela força serão consagrados ao Senhor de toda a terra. Agora ajunte-se em tropas, ó filha de tropas, porque fomos sitiados, e ferirão com uma vara a face do juiz de Israel. Amém. Compreendendo o livro do profeta Miqueias, do capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 1. Capítulo 4. É a exposição bíblica dos versículos 1 a 8. A situação para os dois pequenos reinos judeus era desesperadora quando Miqueias entregou suas mensagens. A Assíria estava prestes a atacar Israel e pôr fim àquela nação, e em seguida o exército assírio assolaria Judá e estaria a ponto de tomar a cidade santa. Quando as perspectivas forem sombrias, tente olhar para cima. Assim o profeta encorajou o povo a vislumbrar o que Deus havia prometido ao seu povo escolhido. Exposição bíblica dos versículos 6 e 7. Deus prometeu que, no final, ainda que o remanescente de judeus fosse pequeno, fraco e imperfeito, ele iria ajuntá-lo de todas as nações e formar um poderoso exército. O Messias reinaria sobre esses judeus e Jerusalém se tornaria a capital gloriosa de seu reino. A cidade santa já havia sido a capital de Davi, o rei pastor que cuidava do rebanho. Referência a Salmos 78, versículos 67 a 72. Após a morte de Josias, no entanto, nenhum de seus 4 sucessores temia a Deus. Mas o Messias, o filho de Davi, um dia reinaria de Jerusalém e cuidaria de seu rebanho como um rei pastor fiel. Aleluia! A exposição bíblica dos versículos 9 a 10, a cidade de Jerusalém padeceria como uma mulher dando à luz, porque o inimigo estaria capturando o seu povo e levando-o para a Babilônia. No entanto, o exílio não seria o fim. Deus iria resgatar um remanescente e trazê-lo de volta à terra. A exposição bíblica dos versículos 11 a 13. Mais uma vez, o profeta vislumbrou o fim dos tempos e viu seu povo sendo atacado por muitas nações gentílicas, todas exultantes porque tinham plena certeza de que haviam derrotado os judeus. Referência a Zacarias 12, versículos 1 a 9, capítulo 14, versículos 1 a 11. As nações teriam certeza da vitória por sua ignorância das Escrituras e por desconhecerem os planos de Deus para o seu povo. Referência a Jeremias 29, versículo 11. No capítulo 5, sendo este o último da leitura de hoje, do livro do profeta Miqueias, trago o versículo 1. Miqueias, capítulo 5, versículo 1. Em seguida, Miqueias vislumbrou o cerco babilônico contra Jerusalém. Quando o rei Zedequias e seus oficiais viram que a situação era desesperadora, tentaram fugir, mas os babilônios os alcançaram e capturaram. Referência a 2 de Reis, capítulo 25, versículos 1 a 7. Eles humilharam o rei, ferindo-o com uma vara no rosto. Em seguida, mataram seus filhos, arrancaram os olhos de Zedequias, amarraram-no e o levaram para a Babilônia. Vamos para a leitura no livro do apóstolo Lucas, capítulo 12, dos versículos 1 a 31. Jesus adverte contra a hipocrisia. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer antes de tudo aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz. E o que disseram ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado dos telhados. A quem temer? Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer.
Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Confessar e negar Cristo. Digo mais a vocês: todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. A parábola do rico tolo. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: Que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: Já sei. Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. As preocupações. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros, contudo Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Lucas, capítulo 12, dos versículos 1 a 31. Exposição bíblica dos versículos 1 a 12. A palavra hipócrita vem de uma expressão grega que significa ator, alguém que desempenha um papel. Existem hipócritas em todos os lugares. São pessoas que tentam impressionar a outros a fim de esconderem seu verdadeiro eu. Na vida cristã, um hipócrita é alguém que tenta aparentar ser mais espiritual do que realmente é,
Pessoas assim sabem que estão apenas fingindo. Sua vida cristã é apenas um disfarce e esperam não ser descobertas. Compreendendo o versículo 1, Jesus comparou a hipocrisia ao fermento, algo que todo judeu associa ao mal, referência Êxodo 12, versículos 15 a 20. Paulo também usa o fermento para simbolizar o pecado, conforme 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 8 e Gálatas 5, versículo 9. Como o fermento, a hipocrisia começa muito pequena, mas cresce rapidamente e em silêncio. Enquanto cresce, ela infecta a pessoa inteira. A hipocrisia acarreta ao ego o mesmo que o fermento faz com a massa de pão, inflama-o. Referência 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, 18 a 19, capítulo 5, versículo 2. Em pouco tempo, o orgulho assume o controle e o caráter da pessoa se deteriora rapidamente. Compreendendo o versículo 5, o remédio para a hipocrisia é ignorar o que as pessoas possam dizer e temer somente a Deus. O temor do Senhor é o que vence todos os outros medos, pois quem o teme de fato não tem mais nada a temer. O homem pode, no máximo, matar o corpo, mas Deus pode condenar a alma, uma vez que Ele é o juiz final e julga pela eternidade. O lógico é que coloquemos o temor do Senhor e Deus à frente de todos os outros. Nosso Deus nos conhece e se importa conosco. Ele se importa com os pardais e nós somos mais valiosos do que eles. Então, por que devemos temer a homens? Compreendendo o versículo 10, o pecado contra o Espírito Santo não é cometido pelas pessoas hoje, como era cometido por Israel séculos atrás. O único pecado que não será perdoado hoje é rejeitar Jesus Cristo. Referência a João 3, versículo 36. O Espírito de Deus testemunha por meio da palavra, e é possível que pecadores rejeitem esse testemunho e resistam ao Espírito de Deus. O Espírito testemunha de Cristo, conforme capítulo 16, versículo 7 ao versículo 15. Por isso, o modo como o tratam é o modo como tratam o Filho de Deus. Compreendendo o versículo 18, cobiça é uma sede insaciável por obter mais e mais de algo que possamos precisar a fim de obtermos verdadeira satisfação. Pode ser uma sede por dinheiro ou pelas coisas que ele pode comprar, ou até mesmo sede por status e poder. Jesus deixou claro que a verdadeira vida não depende da abundância de posses. Ele não negou que temos algumas necessidades básicas, conforme Mateus 6, versículo 32 e 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Apenas afirmou que não tornaremos nossa vida mais rica ao adquirirmos mais dessas coisas. Compreendendo o versículo 19. Há perigos na prosperidade, conforme Provérbios 30, versículo 7 a 9. A riqueza pode sufocar a palavra de Deus, referência a Mateus 13, versículo 12, criar armadilhas e tentações, conforme 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 a 10 e versículos 17 a 19, e nos dar uma falsa sensação de segurança. As pessoas podem dizer que o dinheiro não satisfaz, mas ele pode, sim, satisfazer nossa vida, se quisermos viver naquele nível. Pessoas que se satisfazem apenas com o que dinheiro pode comprar estão em grande perigo de perder aquilo que ele não pode comprar. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro do apóstolo Lucas, capítulo 12, dos versículos 1 a 31. Trago o versículo 21. Rico para com Deus significa reconhecer de maneira grata que tudo que temos vem do Senhor e esforçar-nos em usar tudo que Ele nos deu para bem de outros e para sua glória. Podemos desfrutar das riquezas e usá-las ao mesmo tempo, se nosso propósito é honrar a Deus. Referência a 1 Timóteo capítulo 6, versículos 10 e 11. Ser rico para com Deus significa enriquecimento espiritual, não apenas desfrutar de bênçãos.
Que trágico é quando pessoas são ricas neste mundo, mas pobres no outro. Referência a Mateus 6, versículos 19 a 34. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.